como que Deus habita dentro de nós? Através do Espírito. O Espírito Santo é Deus dentro de nós. Deus sempre teve esse interesse de estar perto do ser humano, de estar perto das pessoas. No início, Deus andava com Adão no jardim. Deus andava com Adão, Deus conversava, andava lado a lado, Deus e Adão, no início. Por causa do pecado, saiu do jardim, foi expulso. E ali Deus, quando formou a nação de Israel, Ele mandou fazer um tabernáculo, aquela tenda para que fosse representando Deus no meio do povo. Deus queria estar no meio do povo. Depois foi construído o templo no meio de Jerusalém, na parte central. Deus sempre teve esse interesse de estar no meio. O templo foi destruído, depois Jesus desceu e Jesus vivia lá no palácio, longe de todo mundo, era assim? Não, Jesus estava onde? No meio. Jesus estava no meio das pessoas, caminhando no meio das pessoas, andando. E o que a gente via? Quando Jesus estava lado a lado com os discípulos tinham paz, os discípulos eram alegres, os discípulos viviam bem, quando Jesus estava perto. Quando Jesus saía para ir orar no monte, quando Jesus saía para ter o seu momento a sós com Deus, em oração, Ele e Deus, porque mesmo Jesus sendo filho de Deus, Ele tinha um momento entre Ele e quem? O Pai. Você precisa ter esse momento, só você e quem? E Deus, lendo a Bíblia, orando, na sua casa, num lugar reservado, você precisa ter esse momento, você e Deus, e Jesus tinha esse momento. Mas quando Jesus se afastava dos discípulos, e deixavam eles sozinhos, eles começavam a fazer besteira, duvidava, ficava com medo, você vê que foi a tal ponto que quando Jesus morreu e depois do terceiro dia ressuscitou, alguns duvidaram, outros, enfim, você vê cada coisa que eles faziam quando Jesus estava distante. E não é isso que a gente vê hoje em dia. A pessoa vem na igreja, ela está na igreja, ela está bem, na reunião ela se sente bem, ela fala que paz, que alegria, que lugar maravilhoso, que lugar gostoso, como é bom estar na igreja, não é bom? Quem acha que é bom? Você acha que é bom? Eu tenho certeza. Então, não é maravilhoso estar na igreja, Por quê? Porque aqui tem a presença de quem? De Deus, do Espírito Santo. Mas a maioria das pessoas, quando sai da igreja, o que acontece? Volta ao vazio, volta a tristeza, volta a angústia, volta os pecados, volta tudo aquilo que quando ela estava na igreja, ela não estava sentindo. Então, quando você está na igreja, por que você se sente bem? Não é por causa da música, não é por causa da cadeira, do ar-condicionado, do microfone, não é por causa da parede, não é porque a igreja é bonita, não. O que faz você se sentir bem, em paz, é o Espírito Santo, que está aqui, que está nesse lugar. O Espírito Santo está aqui, e é Ele que faz você ter essa paz. É Ele que faz você se sentir bem. Outro dia a moça no testemunho falou assim: pastor, se eu pudesse, eu moraria na igreja. Se eu pudesse, eu moraria na igreja, eu passaria o dia todo na igreja, porque é tão bom estar aqui, e quando eu vou lá para fora, olha, é um inferno, é uma confusão, a minha vida é uma bagunça, olha, mas o pastor falou, você pode morar aqui. Ela falou, posso? Vou dormir aonde? Não é isso não, é o Espírito Santo morando dentro de você. Quando o Espírito Santo mora dentro da pessoa, é como se ela vivesse aqui. Mas na verdade, o que está aqui, que é o Espírito Santo, passa a habitar dentro dela. Passa a habitar dentro dela. Então, ela não sente bem só na igreja, ela leva esse bem-estar para onde ela vai. Ela leva esse bem para onde ela vai. Mas ele diz ali, olha só, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós, é o quê? É santo. Presta atenção. O templo que sou eu, que tenho que ser eu, tem que ser santo. Porque Deus não vai habitar no meio da sujeira. Deus não vai habitar junto com o pecado. Deus não vai habitar junto com a mentira, ou vai? Deus não vai habitar junto com o engano, ou vai? Não vai.
O Espírito Santo não vai habitar com erro. O Espírito Santo não vai habitar onde há engano. Não tem como o Espírito Santo habitar ali. Então o Espírito Santo vai habitar onde há santidade. O que é santo? Santo não quer dizer perfeito. Santo quer dizer separado. Quando a pessoa quer ser templo do Espírito Santo, ela começa a se separar de amigos que ela sabe que não agrada a Deus, de lugares que ela sabe que entristece a Deus, de relacionamentos, de conversas, de sites, de coisas que ela sabe que entristece a quem? A Deus, ao Espírito Santo. Entenda, preste atenção, não é todo mundo que tem o Espírito Santo não, não é todo mundo que vem à igreja não. Talvez você sentiu uma vez uma emoção num culto e você já achou que era o batismo com o Espírito Santo. Mas como que você vai saber se dentro de você tem o Espírito Santo ou tem um espírito maligno? Pelo fruto. Qual fruto? Conquista? Bens? Riqueza? Não. O fruto do Espírito Santo. Paz, amor, mansidão, fidelidade, bondade, benignidade, longanimidade. São um fruto que fala lá em Gálatas 5, depois você leia o Gálatas 5. Fala das obras da carne e do fruto do Espírito. Então, eu tenho que olhar para dentro de mim e ver. O meu corpo está sendo templo do Espírito Santo ou templo de demônios? Porque de duas uma, não tem meio termo, não existe em cima do muro. Ou você vai ser templo do Espírito Santo, ou você vai ser templo de demônios, gostando você ou não. Que isso, pastor Cruz Credo, meu coração é bom, está amarrado. Não, está amarrado não. Olha para o fruto. Olha para o fruto. Porque o diabo é diferente do Senhor Jesus. O diabo, a Bíblia fala que ele é o ladrão. Ladrão não pede para entrar. Ladrão não diz, amanhã eu vou entrar na tua casa. É assim? Não. É só dar uma bobeira. Eu já vi loja que foi assaltada 3 vezes, 4 vezes. Por quê? Porque não reforçou a segurança. Porque não aumentou, a pessoa aumenta a segurança. A pessoa bota uma câmera, bota um alarme. Tudo para quê? Para não entrar mais. Eu uma vez fui assaltado numa igreja. Mas a janela... tinha uma marquise e a janela da cozinha era só puxar que abria. O bandido pulou na marquise, pulou na janela da cozinha e por ali ele entrou pela igreja toda, levou o computador, levou o projetor, levou um monte de coisa. Depois daquilo dali eu falei, nunca mais. Botamos grade na janela, trancamos a porta, botamos câmera, organizamos tudo para ele não entrar mais. O diabo é assim, se você dá uma brechinha, e que brecha é essa? Mentira, mágoa, ressentimento, pecado, vícios, maus olhos, malícia, orgulho, tudo isso é uma brecha que você vai dando para o diabo o quê? Entrar e fazer morada. Não somente isso, mas a falta de compreensão da palavra de Deus. Talvez você passe um dia todo vendo série, você passa o dia todo vendo coisa no TikTok, no YouTube, você passa o tempo todo lendo coisa que não tem nada a ver com nada, dieta disso, tudo bem, tem que se cuidar, mas para pegar a Bíblia é um sacrifício, para ler a palavra de Deus é uma guerra. Dá um sono, dá uma preguiça, dá uma vontade de sair fora. E é isso que o diabo quer, que você não compreenda as coisas de quem? De Deus. Porque quando você não entende, o diabo tem vantagem. Eu já vi pessoas falando, não, eu sou criado na igreja, eu entendo das coisas de Deus. Aí você pergunta para ela, o que é batismo nas águas? Batismo nas águas é ser membro da igreja. Você não sabe de nada. Batismo nas águas é sepultamento do velho homem, é arrependimento, é morrer para o mundo, é entregar o seu eu, as suas vontades, toda a sua vida para Jesus, por inteiro. E tem gente que foi criada na igreja e não entende nem o que é batismo nas águas. Não entende, não compreende as coisas de Deus. E é aí que o diabo vai levando vantagem para poder habitar na sua vida. Você acha muitas vezes que você, só por ter um coração bom, você já está com o seu lugarzinho no céu, e não é verdade. Uma bobeirinha que você dá, ele entra, o diabo. Mas Jesus não, ele está na porta e o quê? E bate, ele é educado. Ele não vai entrar se ele não for convidado. Aí ele diz, e se alguém ouvir a minha, o quê? A minha voz é a palavra. Você está ouvindo.
Mas tem uma diferença de ouvir e escutar. Talvez todas as palavras que você ouve, você só escuta. Você escuta a gente falando, entra por aqui, sai por aqui. Você não presta atenção, você não pensa. Você não raciocina. Poxa, para onde eu estou levando a minha vida? Para onde eu estou caminhando? Se alguém ouvir a minha voz e abrir o quê? Entrarei até ele, e ele será comigo, e com ele cearei, e ele o quê? Comigo. Então olha só o que Deus está falando. Eu estou batendo na porta. Jesus é educado. Ele bate na porta. Se eu deixar ele entrar, então vai haver essa comunhão. Como é que eu deixo Deus entrar? Quando eu reconheço que preciso mudar. Quando eu reconheço que preciso me arrepender, quando eu reconheço que preciso de salvação, quando eu reconheço que se eu morrer hoje, a minha alma vai para o inferno, porque minha alma não está com Jesus. Eu reconheço que eu preciso da salvação, eu sou humilde e abro meu coração e convido Ele para entrar. A salvação como um tesouro inestimável, como um tesouro mais valioso do que tudo nesse mundo. Ele falou, como esse campo, que lá tem o tesouro, ele vai, vende tudo. Quando Deus usa essas expressões na palavra, vende tudo, abre mão de tudo, entrega tudo, a pessoa precisa entender que Deus não está falando só de quê? Fala, gente, o que é isso? O malicioso acha que que a gente está usando essa palavra para a pessoa dar tudo, dar o dinheiro, ficar sem nada, sem roupa, sem carro, sem ter onde morar. Tira essa malícia de você, porque Jesus está falando no sentido de abrir mão, de se entregar, de renunciar, de entregar tudo, de morrer realmente para o mundo, entregar seu coração, sua mente, seus pensamentos, suas amizades que desagradam a Deus, seu relacionamento errado, entregar realmente tudo por esse gozo. Gozo quer dizer alegria, por essa alegria. Alegria de quê? De comprar um carro, de ter uma casa, de ter um filho? Não, alegria da salvação. Alegria que o Espírito Santo traz quando Ele faz morada dentro de nós. Quando nós nos tornamos templo do Espírito Santo. Quando você se torna templo do Espírito Santo, é a maior riqueza que existe. É o maior tesouro que existe. Nada nesse mundo, nessa vida, se compara à riqueza do Espírito Santo. E o Espírito Santo não quer estar do seu lado, na sua frente, atrás de você. Jesus falou, eu vou para o Pai. Quando Jesus estava para morrer e ressuscitar, Ele falou, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo, que estará em vós. Ou seja, vai estar dentro de você. O Espírito Santo dentro de mim, é Deus dentro de mim, me guiando, me dirigindo, me direcionando. No passado, preste atenção nisso, no passado, quando o povo de Israel pecava, errava, Deus enviava o profeta, o sacerdote, e falava assim, como falou com Davi, Davi, você pecou, você errou. Deus usava o profeta para ir lá e falar com a pessoa, apontar o pecado da pessoa, porque não havia o Espírito Santo dentro da pessoa ainda. Então precisava de alguém para falar, precisava de alguém para mostrar que o povo estava errado. Mas hoje não, a gente não tem mais isso, não existe mais isso de Deus chegar e revelar. Imagina se eu tivesse essa revelação de chegar e saber o pecado de cada pessoa. Imagina se o pastor, como era no passado, Natan, os profetas do passado, chegasse assim, falasse assim, você está no pecado, você traiu sua mulher, você mentiu, você isso, você aquilo. Não, hoje Deus está batendo na porta, como? Através da palavra, e do Espírito Santo que está no nosso meio, querendo entrar em você,
E quando você ouve a palavra, o Espírito Santo vem e fala assim, ó, você está errado, você tem que se consertar, você tem que se arrepender, você tem que se batizar. Se você morrer hoje, sua alma vai para o inferno. Quem é que fala isso? Não é o pastor, é o Espírito Santo que está batendo aonde? Fala, gente, na porta, querendo o quê? Entrar. Quando você fala, ah não, estou muito novo, ah não, depois eu me conserto, depois eu me batizo, você está fechando a porta para o pastor? Você está fechando a porta para Deus. Você está fechando a porta para Deus. Imagina se Deus pegasse um contrato e dissesse assim, ó, nesse contrato você vai receber todas as bênçãos, financeira, saúde, familiar, todas as bênçãos desse mundo você vai receber, mas tem um porém, você não vai receber o Espírito Santo, você não vai ter o Espírito Santo. Será que você assinaria esse contrato? Muita gente diria, eu não assino, porque eu quero o Espírito Santo, mas tem gente que já está assinando esse contrato. Quando você prioriza outras coisas e não faz o que está escrito ali, abre mão de tudo para receber o Espírito Santo. Se você quer ter a presença de Deus dentro de você, não só se sentir bem no culto, mas estar bem aonde você for, você precisa abrir a porta para Ele entrar, você precisa convidar para Ele entrar. Depois, no final da reunião, vou botar um testemunho, e nesse testemunho o rapaz falou um segredo, uma coisa fortíssima que eu preciso falar agora, e depois quando você assistir você vai prestar atenção. Ele falou uma coisa, que o Espírito Santo, isso é muito forte, ele não vem simplesmente pela busca, ele vem pela entrega. Talvez você está aqui na igreja buscando o Espírito Santo há muito tempo, você está aqui na igreja buscando, dizendo, eu quero receber o Espírito Santo, e você até hoje não recebeu. Mas sabe por que você não recebeu? Porque você está buscando, mas você não está se entregando. Você está buscando o Espírito Santo, mas você não está entregando tudo. Você não entregou tudo. Você quer o Espírito Santo, mas no fundo você quer fazer a sua vontade. Você quer o Espírito Santo, mas no fundo, você não quer abrir mão do mundo, do pecado, do prazer da carne. E como você vai receber o Espírito Santo desse jeito? O Espírito Santo é uma promessa de Deus. Então não é uma promessa para quem merece, para quem é super santo, para quem isso, para quem aquilo. É uma promessa para quem faz a sua parte, para quem se entrega tudo, para quem entende o valor que o Espírito Santo é maior do que tudo. Enquanto sua família, filho, dinheiro, vida sentimental, outras coisas estiver acima do Espírito Santo na sua vida, ele não vai poder entrar. Porque olha, eu já vi gente dividir casa. Você acredita? A esposa dividir casa com a amante. Eu já vi gente dividir a casa com a família toda. Eu já vi gente dividir casa com drogas. Eu já vi gente dividir casa com um monte de coisa. Mas eu duvido que o Espírito Santo queira você dividido. Jesus não quer você dividido. Ele não vai dividir a sua vida com nada. Enquanto você se entregar para Deus pela metade, Ele não vai entrar. Ele só vai entrar no dia que você se entregar por inteiro. Quando você abrir mão de tudo e disser, Espírito Santo entra, porque o Senhor vai governar a minha vida. A partir de agora eu quero que o Senhor governe a minha vida, meus pensamentos, meus sentimentos. Eu quero que o Senhor governe tudo. Eu quero que o Senhor seja o primeiro e o único dentro de mim. Então quando há essa entrega, aí o Espírito Santo faz morada. Agora eu vou orar, e eu vou chamar aqui na frente você que diz assim, pastor, Deus está batendo na minha porta, e eu vou abrir meu coração, eu vou me entregar para Ele. Talvez é a tua primeira vez na igreja, talvez você ache que você veio aqui para ser testemunha de alguém somente. Não pensa nisso não, você não veio aqui a troco de nada. Deus não aponta para a pessoa errada. Uma vez a Bíblia fala de um rei que foi para uma guerra vestido, disfarçado. Ele foi disfarçado, ele botou uma outra roupa, uma outra armadura. Um soldado pegou a flecha, tacou para o alto, não sabia, a flecha veio, pum, acertou na brecha da armadura do rei. Não foi por acaso, aquela flecha não acertou ele sem querer, aquela flecha não foi sem querer. Você tem que entender isso, você não vem na igreja sem querer.
Deus não manda palavra perdida, Deus não dá pregação, foi sem querer, veio e por acaso ouviu. Não, se você está ouvindo é porque Jesus quer te salvar, é porque Jesus quer tirar a tua alma do inferno, é porque Jesus quer mudar a sua vida, Jesus quer te dar um novo coração, ser uma nova pessoa. Mas até quando você vai ficar brincando com as coisas de Deus? Até quando você vai ficar trancando o teu coração, não vai se entregar? Toma uma decisão. Você pode se batizar hoje, você pode largar tudo hoje e desfrutar do Espírito Santo.